paz desse grande Jesus que entrou em Jerusalém possa estar entrando na sua vida nesse momento, amém? Nós estamos nesse domingo chamado Domingo de Ramos, porque antecede justamente o final de semana em que Jesus morreria e ressuscitaria. Na verdade, a gente sabe se é exatamente esse dia, né? Nós estamos comemorando, mas a gente sabe que é antes da Páscoa, né? Que nós vamos comemorar na semana que vem. E o texto que nós separamos encontra-se em Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Soldai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que os seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Deus possa nos abençoar com essa leitura que apresenta o momento em que Jesus adentra em Jerusalém, talvez para ser o rei dos judeus. Isso se os judeus o levassem em consideração que ele era o Filho de Deus. Eles queriam um Messias que fosse contra aquele movimento dos romanos que estavam ali subjugando aquela nação. Mas Jesus não veio para guerrear com os romanos, mas veio para guerrear contra o diabo e contra o pecado. Ele entrou em Jerusalém para morrer por cada um de nós. Ele sim reina em nós, ele reina em cada um de nós, porque Jesus se tornou o rei de cada aquele que acredita que Jesus é o Senhor e Salvador. Nós vamos cantar essa canção que vai nos mostrar que somos filhos do rei, um rei que morreu por nós. Ele está sobre nós, sobre a nossa escuridão, sobre os nossos sonhos, e tudo que nós somos pertence a Jesus. Por isso podemos dizer: vem reinar, Senhor.
nossas vidas, não porque nós mereçamos, mas é porque o Senhor morreu por nós naquela cruz. O Senhor ressuscitou e viu estar entre os mortos. O Senhor nos resgatou da morte eterna e hoje podemos ter a certeza que podemos estar contigo quando o Senhor voltar, ou mesmo quando nós partimos desse mundo, sabemos que nós vamos encontrar contigo. Te agradecemos por essas pessoas que estão aqui presentes, que estão movidas pelo teu Espírito para sentir, ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. Também agradecemos aquelas que estão acessando a nossa live e que também vão participar desse culto aonde elas estiverem. Que o Senhor possa visitá-las em nome de Jesus. Amém. Você pode aceitar nesse momento? Semana passada nós cantamos essa canção. Coloque seu coração nesse Jesus que é amável. Eu pedi ao casal Edson e Silvana, que estão aqui nos visitando pela primeira vez. Não é a primeira, né? Isso. Eu tenho mantido contato com esse casal já tem uns 2 anos, né? Ou mais, né? Durante a pandemia, né? E eles sempre falavam, um dia visitar, um dia visitar. Aí um dia eu fui passar uma mensagem para vocês, Silvana e Edson. Eu passei para eles. Entendeu? Eu acho que não sou eu. Aí
Não sei se foi por isso, eu vou ter que ir lá agora, né? Então, muita coincidência, né? Ter esse casal aqui. Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe. E volte sempre, tá bom? Assim, tá, obrigado. Agradecendo a vocês por essa, que pode estar nessa. Mas fiquei preocupado com você estar aqui, viu? Tá tudo bem? Tá bom. Ele trabalha em Campinas e sempre vai embora no domingo, né? Ele só fica com, às vezes, quebra o dedo, alguma coisa do tipo assim, tem que ficar por aí, né? Mas graças a Deus não é nada disso, né? Que bom. Que bom. Deus abençoe. Vamos para um momento em que nós podemos trazer os nossos pedidos de oração. Você pode falar agora e a gente vai estar orando de uma forma genérica, né? Mas Deus sabe qual é a sua necessidade ou o seu agradecimento. Oração pelo Elias. Elias. Ele é membro da Igreja Batista em São Paulo, no Guarani. Ele está com problema de saúde na próstata, fazer oração. Pois não, Elias. Deus já está ouvindo. Marilúcia, pela cirurgia, que é a sobrinha da Gemite. Se me permite, agradecer a Deus pelo Janaíl, que se recuperou nesses 2 dias que estava internado. Né? Você lembra que nós estivemos em Belo Horizonte na visita de um irmão da gente que estava fazendo 90 anos? Esses 3 dias atrás ele teve que ser internado por um problema de infecção urinária, né? Tem que ter muito cuidado, né? Mas graças a Deus já está bem. Vamos orar também por ele. Por mais quem? Pois não, Silvana. Como é que ele chama? Moacir e Sandra, o segurança, não é? É vizinho, nossos filhos. Ok. Então tá bom. Não. Mais um pedido também, da mesma igreja lá, Leia Xavier, está com problema de saúde, caiu, machucou. Ok. Eu vou pedir, mais alguém, por favor? Não? Por favor, vocês. Eu ia pedir que Deus abençoe, já me abençoou, mas eu não sei mais. A biópsia, sim, né? Isso nem fazer biópsia. Ficou confirmado. Confirmou, eles aumentam lá. Mas você pegou o início, está aqui, Deus vai abençoar esse Eu viu? queria pedir pela saúde do meu filho e do meu ex-marido. Pois não. Estão muito mal. Vamos orar, né? Mais alguém? Júnior, pode ficar sossegado, você não precisa citar todos os nomes, você já sabe, mas você ora em nome de todas essas pessoas, né? Eu queria que você orasse ainda mais especialmente pela Conceição. Pode ficar tranquila, que Deus está no controle e logo ela vai sair dessa situação. Por favor. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui reunidos, ó Pai, em teu nome. O Senhor disse que nós estivermos reunidos, uma das pessoas, em teu nome, ali o Senhor estará. Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos em favor de todas as pessoas, ó Deus. Eu, na minha capacidade e humildade, eu preciso para o nome de todos, ó Deus. Mas o Senhor me ouviu, o Senhor já sabe, o Senhor conhece, o Senhor está visitando, o Senhor está operando e fazendo milagres conforme a tua santa e poderosa vontade, ó Deus. A nossa irmã Conceição que está aqui presente, que eu conversei com ela, a gente sabe que não é uma notícia fácil de receber uma doença, nem um tipo de problema. Mas o Senhor, Deus, está cuidando dela, sabe o valor que ela tem para si, Deus. Deus Todo-Poderoso conhece nós, e Deus capacita cada vez mais a medicina para que nós possamos ser libertos de todo esse tipo de mal. Deus, eu quero milagre na vida de cada um de presença, meu Deus. Mesmo aqueles que nós nem sabemos o que queremos, meu Deus. Mas o Senhor sabe o que nós queremos e sabe o que nós precisamos. Então, nós pedimos, agradecemos o seu santo nome. Amém. Amém. Obrigado. A canção que nós vamos cantar, logo nesse momento de oração, fala de um lugar que nós podemos encontrar o nosso Deus em secreto. Ele se torna um lugar secreto no sentido que nós colocamos as nossas vidas ali, tudo que nós somos, tudo aquilo que talvez as pessoas não sabem que nós somos, mas Deus está pronto a nos ouvir, Deus está pronto a nos abençoar.
Deus está pronto a nos reconciliar, Deus está pronto a nos disciplinar para que possamos viver o seu amor e a sua vontade sobre as nossas vidas. É um lugar que se torna secreto porque nós buscamos Ele em secreto.
Dani, que deixei ela numa situação difícil, eu fui culpado. Aí, resolveu. Muito bem. Precisamos se primeiro. Eu vou pedir a Dani que coloque mais uma vez aqui o vídeo. Eu coloquei esse vídeo, nós fizemos pensando mesmo no domingo de Ramos. Lemos o texto de Marcos, e às vezes nós, cristãos evangélicos, não damos muita bola, né, para esse momento tão importante, tão significativo, que é a entrada chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma entrada triunfal falsa, no sentido que aquele povo colocou Jesus como se fosse o rei Messias. Mas por 5 dias o mesmo povo levou ele para a cruz. Foi triunfal para nós, hoje, que somos salvos em Jesus Cristo. A entrada triunfal que nos levou à salvação eterna. Amém? Vamos mais uma vez ver esse. E eles não quiseram resolver esse problema. Voltou para Pilatos, e aí Pilatos realmente fez uma situação até interessante. Ele colocou Barrabás, que era um dos piores inimigos do governo e também do povo de Israel, dos judeus, com a certeza de que quem seria escolhido, quem era? Jesus. Ele tinha certeza que era Jesus que seria escolhido. Ele não tem nenhum pecado, não fez nada. Só porque ele disse que é o Deus, é o Messias que deveria ter vindo. Não é possível. Barrabás era um assassino, era um terrorista. Muitas daquelas pessoas que estavam lá, talvez tenham tido seus filhos ou alguém que ele, no seu partido ali, mataram. E assim mesmo. Ele foi escolhido no lugar de Jesus. Interessante a gente observar que Jesus, ele não abriu a boca nesse momento, no instante. Ele aceitou a sua missão. E a sua missão era resgatar cada um de nós, resgatar as nossas vidas. E com isso nós podemos trazer para nós essa alegria de dizer que somos salvos por Jesus. Como eu disse, hoje é considerado o domingo de Ramos. E é o domingo que lembramos a entrada triunfal de Jesus. E foi nessa ocasião que a população de Jerusalém recebeu o Senhor Jesus como um rei, louvando a Deus de uma forma que demonstrava que ele realmente era o Messias e o rei esperado. O Senhor sabia que na sexta-feira daquela semana ele morreria na cruz. Ele não levou em conta aquilo que estava acontecendo com ele naquele instante. Ele não deixou de receber, com certeza, toda a sua glorificação. Até
isso para que ele pudesse depois deixar bem claro qual realmente era a posição dele. Não era o Messias político, mas era o Messias espiritual que estava chegando, entrando naquela cidade. O que você faria se soubesse que teria só mais 5 dias de vida? Você já parou para pensar nisso? De alguma maneira você descobre que no 6º dia você vai estar morto de ti. O que você vai fazer para lá? É isso que Jesus estava enfrentando naquele instante. Ele era Deus, mas ele era homem. Ele sabia o quanto ele ia sofrer. Ele sabia que ele teria que sentir a dor da morte. Que nenhum de nós, mesmo sabendo para onde a gente vai, a gente quer passar. Alguém quer morrer aqui? Sinceramente, às vezes, de vez em quando a gente fala, eu gostaria do céu. Mas, eu sempre ouço assim, eu quero dormir e acordar no céu, né? Nem perceber que eu morri. Mas nem sempre é assim. Isso está escrito na Bíblia, né? Que todo aquele que crê em Jesus vai dormir e acordar no céu. Não existe isso. Nós temos que continuar nossas vidas. E a gente não sabe o que vai acontecer no dia de hoje. Jesus tinha uma missão, um projeto específico de vida. E mesmo sendo os seus últimos dias, ele precisava cumprir com aquilo que Deus tinha proposto para ele. O maior evento da história foi o quê? Justamente isso que Jesus fez. A redenção da humanidade. Ou seja, Jesus, através da sua ação de morrer na cruz por nós, toda a humanidade foi alcançada. Toda a humanidade, de todos os tempos, de todas as épocas, foi alcançada pelo amor de Deus. Amém? Todos têm a possibilidade de escapar da perdição eterna, da morte eterna. Eu não estou falando nem dessa morte física que nós vamos ter, mas a morte eterna. A morte que deixa claro que não vamos estar com Deus, caso a gente morra nessa morte eterna. Naquela cruz, Jesus iria nos resgatar dessa morte. Se tornaria um redentor e salvador. Alguém tinha que morrer. Éramos nós mesmos. Mas ele nos rende dessa morte. Ele nos salva dessa morte. Por isso Jesus é considerado o redentor, o salvador. Ele também nos reconcilia com Deus. O Deus Pai, o Deus Criador. O Deus que nós não tínhamos mais contato, não tínhamos como, a não ser agora, com a morte e a ressurreição de Jesus. É a ponte pela qual nós chegamos até o Deus Pai, o Deus Criador. E ele, Jesus, decidiu firmemente chegar em Jerusalém. Ele não pensou 2 vezes. Veja Lucas 9, 51. Lucas 9, 51. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. O texto deixa bem claro aqui, quem está falando é Lucas, o outro evangelista. Nós estamos baseando em Marcos, mas Lucas era um médico, e ele era uma pessoa, por ser médica, observadora, detalhista, escreve com detalhes. Ele deve ter visto assim: nossa, Jesus quer ir mesmo para Jerusalém, como ele disse o texto ali, resolutamente, com firmeza, Deus sabendo. Ele nos disse que ir para Jerusalém poderia ser a morte dele. Nós vimos o quanto ele foi perseguido nas sinagogas, nas cidades que nós andamos junto com ele. E vai justamente por centro nervoso da religião, se dizendo o Filho de Deus, o próprio Deus, o Messias. É ali que não morreu. Mas ele escreve, aproximando-se do tempo que seria elevado aos céus. Lucas, quando escreve isso, Jesus já estava nos céus, certo? Ele está relembrando
um momento. Talvez naquele instante que ele estava com Jesus, ele talvez não tenha tido essa consciência. Mas agora que viu Jesus subir aos céus, escreveu o Evangelho, aí ele lembrou. Agora, realmente, naquele momento, ele resolveu, antes de ir para o céu, ser levado aos céus, como ele diz aqui. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Como teve para Jesus, Deus também tem um projeto específico para cada um de nós. Deus deu um plano para Jesus, um projeto, mas Ele também dá para cada um de seus filhos. Nos tornamos filhos de Deus como Jesus, irmãos de Jesus. Nosso irmão mais velho, Jesus. Deus também nos dá esse projeto de vida. A verdadeira sensação de uma realização pessoal não está ligada às coisas deste mundo. É o que nós muito temos, às vezes, fomos obrigados a imaginar, né? Que temos que buscar as realizações pessoais. Estudar, casar, trabalhar, viajar, ter uma vida para ajudar pessoas, pertencer a uma igreja. São realizações pessoais. Mas Deus quer muito mais do que isso. Nós podemos nos realizar mesmo quando nós conseguimos entender aquilo que Deus tem para nós, como projeto de vida. Dentro daquilo que nós somos, aonde nós vivemos, o que nós fazemos, trabalhamos e nos relacionamos. Mas temos um projeto de Deus para nossas vidas. E você tem que reconhecer isso. Em qualquer idade. Em qualquer idade. Hoje eu estive dizendo para o meu netinho, nós precisamos melhorar. A cada momento que ele vai crescendo, a gente vai vendo o que Deus vai fazer na vida dele. Hoje ele fez uma oração tão simples, mas ele só agradeceu. Eu cheguei a ter que chamar atenção. Não pediu nada. Ele só agradeceu. Obrigado pelo papá. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque o Senhor está aqui em nome de Jesus. O projeto de vida agora dele, a sensação que ele tem, que se realiza é agradecer. A brincadeira para ele, toda brincadeira para ele leva a sério. A gente não entende isso, né? A gente pensa, ele está brincando. Mas a brincadeira de criança é uma coisa séria, ele leva a sério. Eu vou brincar. Eu vou falar com um bonequinho que não fala comigo, mas ele fala comigo, eu acho que ele fala. E aí ele brinca e se relaciona com aquele bonequinho. É o momento dele. Ele cresce, se desenvolve dessa forma. É assim. Todos nós chegamos aonde nós chegamos, na nossa maturidade. Foi começando a brincar sério, de forma saudável. A verdadeira sensação de realização pessoal acontece quando descobrimos e cumprimos o projeto de vida específico que Deus tem para cada um de nós. É isso que eu gostaria de estar trazendo para vocês essa noite. Essa noite eu vou apresentar pelo menos 4 ações de Jesus que podem ser as nossas ações para que possamos ter essa sensação que estamos realizando algo que Deus quer em nossas vidas. A primeira ação que nós encontramos é esta: entregue-se consagrando totalmente sua vida a Deus. Entregue-se consagrando totalmente a sua vida a Deus. O texto que eu li logo no início, agora eu vou desenvolvê-lo em alguns versículos, e agora o verso 1 e 2 do capítulo 11 de Marcos diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Marcos coloca Jesus numa posição em que Jesus está vendo Jerusalém. Perto do Monte das Oliveiras é o local mais alto
aos redores de Jerusalém. E dali, nos Montes das Oliveiras, Jesus podia ver Jerusalém. E ali, ele deu instrução aos discípulos para buscar um animal que nunca fora usada como montaria. Uma jumenta apropriada para um propósito sagrado. Ou seja, a jumentinha que foi separada para uma causa específica. O projeto sagrado exige uma vida consagrada. Consagrada a Deus e a Jesus. Jesus, depois da sua morte, ele seria colocado num túmulo onde também ninguém havia sido sepultado, porque era uma coisa rara naquela época. Também, talvez, porque consideravam Jesus uma pessoa separada para o projeto que Deus tinha colocado a ele como uma missão. Jesus, depois da sua morte, seria colocado nesse túmulo. Jesus foi separado e consagrado antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo da criação de tudo, de todos. Vejam 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 21. 1 Pedro 1, 19 e 21. O apóstolo de Jesus disse assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém. Amém. É esse Jesus que, antes mesmo de Deus criar o mundo, ele já existiu. Jesus é criador também de cada um de nós. Ele se tornou um de nós, como humano, mas ele também nos criou antes. Por isso que Jesus é perfeito, é considerado o Adão perfeito, porque ele criou o ser humano e se tornou como um. Por isso nós podemos confiar, podemos orar em nome dele. Jesus se consagrou, viveu, morreu e ressuscitou para que eu e você consagremos as nossas vidas totalmente a Deus. Eu quero isso por Jesus viveu, ressuscitou. Purificação, consagrar, é também investir de caráter ou funções sagradas. Consagrar é investir as nossas vidas em alguém que é Jesus, como Jesus é. E as funções de Jesus. Por isso nós temos que ser igual a quem? A Jesus. É o nosso alvo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Às vezes nós desistimos disso, porque cada vez que nós pecamos, cada vez que nos afastamos, cada vez que nos desanimamos, cada vez que há incertezas da nossa parte, parece que eu não vou ser igual a Jesus nunca. Desiste. Mas a cada momento que você sente a dor do pecado, a dor da mágoa, a dor de tudo aquilo que te traz tristeza e depressão, mas você coloca diante de Jesus, é o momento que você se torna igual a ele. Porque ele sofreu, ele sabe exatamente o que nós somos e como nós sentimos. Cada vez que você coloca os seus joelhos e ora a ele ou em nome dele, você se torna igual a Jesus nos sofrimentos, e aí você pode dizer: estou ficando igual a Jesus. E é pelo sofrimento que nós ficamos igual a Jesus. Segundo, deposite total confiança na providência surpreendente de Deus. Deposite total confiança na providência surpreendente de Deus. O texto de Marcos 1,6 diz assim:
Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-o e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram, encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto os amarraram, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ali. O Pai providenciou aquilo que o Filho precisava. Se o projeto é de Deus, Ele providencia os recursos, e às vezes de forma sobrenatural, surpreendente. Por isso, coloque sempre a Deus os seus projetos pessoais e projetos familiares, e coloque a Deus e submeta a Ele. Todos. Não tenha vergonha de colocar aquilo que você deseja. E Deus poderá fazer uma parceria com você. Poderá. Ele vai analisar, porque Ele é o Deus Criador. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que vai acontecer. Coloque tudo diante dele, em nome do Deus Filho, em nome de Jesus. E Ele confirmará ou não. Ou Ele fará acréscimos ou modificações desse plano, ou mesmo indicará qual é a melhor situação de desenvolver aquele projeto pessoal que agrade tanto a você como a Deus. Temos que ter coragem também de ouvir: é o seguinte, não dá para ver, vamos pensar em outra coisa. Tem tantos outros projetos, talvez não seja esse momento. Ou ele vai dizer: nunca você falará desse projeto, porque não é da vontade, você tem que crer em mim. Eu sou teu Deus, eu sou Deus que te criou, e você é meu filho por causa de Jesus. Enfim, qualquer que for a ação de Deus, será uma parceria que Ele fala com você. E você experimentará como a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Terceiro, experimente viver nas diretrizes da palavra de Deus. Experimente viver nas diretrizes da palavra de Deus. Mateus 21, 4, 5 diz assim: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Também, no cumprimento da profecia, nós encontramos em Zacarias 9:9, que diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. O profeta coloca isso, depois citado em Mateus, no Evangelho de Mateus. Esse ato de chegar montado numa jumenta, justamente identifica Jesus como o Messias prometido por causa desses versículos, por causa dessa promessa. Por isso que aquele povo também trouxe os ramos e os seus mantos, uma maneira de colocar um tapete vermelho. Né? A gente vê os grandes líderes mundiais chegando de um país ou outro e coloca aquele tapete vermelho, né? Para entrar. Da mesma forma, isso que o povo fez, porque muitos sabiam dessa promessa de que Jesus, o Messias, iria entrar em Jerusalém através de uma jumentinha.
Jesus colocou em prática aquilo que a palavra de Deus determinava a ele. Ele sabia que o Messias deveria entrar através de uma juventude. Ele providenciou isso. E Deus também, orientando a ele, usou esse momento tão importante. Jesus colocou em prática aquilo que a palavra de Deus determinava a ele. A palavra deve ser a nossa bússola de orientação. Se for para Jesus, que era homem Deus, o quanto será bússola divina para nós? A palavra de Deus. Como diz o Salmo 119, porque a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E uma outra tradução mais antiga desse Salmo 119,5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu cresci lendo esse versículo. Sei lá, eu aprendi a ler com 6, 7 anos de idade, até os 14, 15 anos de minha vida. Uma igreja que justamente tinha pintado um caminho com esse versículo. Toda vez que eu entrava na igreja, eu lia esse verso. Salmo 119, 105. O primeiro versículo que eu decorei: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A frase lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela significa que a revelação de Deus nas Escrituras é fonte de orientação e também discernimento para cada um de nós, para o seu povo. Quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar é muito grande, não é verdade? Um lugar muito escuro, uma vela é como se fosse um farol, um fósforo que for, um isqueiro ilumina as trevas, qualquer trevas que seja. Nossa vida espiritual é o princípio de quem é ensinado pela palavra de Deus. Quando se tem luz para poder enxergar onde se pisa, os passos se tornam muito mais firmes e a caminhada muito mais segura. E quando nós temos a luz da palavra de Deus em nossas vidas, os nossos caminhos serão iluminados. Até mesmo para dizer: você está fazendo errado, ilumina a nossa vida, e a gente volta atrás, se arrepende, pede perdão e continua a caminhada. Até para isso, até mesmo para tropeçar, é melhor a gente ver onde a gente tropeçou para não tropeçar mais. Somente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Somente as Escrituras fornecem a iluminação necessária que nos possibilita caminhar sem tropeçar nas trevas. Quarto e último: seja humilde diante das pessoas e de Deus. Seja humilde diante das pessoas e de Deus. Foi isso que Jesus fez. Versos 7 a 10 diz assim, Marcos 11, 7 a 10. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, Hosana! Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. A multidão aclamava Jesus dizendo Hosana. Uma expressão hebraica que foi colocado na forma como as pessoas diziam. E nós lemos aqui. Essa palavra Hosana é uma forma hebraica que significa salve. E se tornou uma exclamação de louvor. Temos aqui então o cumprimento do Salmo 118, dos versos 25 a 27, quando a multidão fala Hosana. Vejamos esse Salmo 118, 25 e 27. Salva-nos, Senhor,
nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. Ó Senhor é Deus. Desculpa, o Senhor é Deus. E Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se aos cortejos festivos, levando ramos até as pontas do altar. Interessante, né? O que Jesus fez, tudo estava previsto. Provavelmente foi essa mesma multidão que saudou Jesus dessa maneira, reconhecendo até como Messias, conforme nós vimos esses versos, esses versículos, mas o abandonou em 5 dias. Dias depois, esse mesmo povo pediu a sua crucificação e a liberação de um assassino Barrabás. Por isso, meus irmãos, não permita que o aparente sucesso afete a sua capacidade de raciocinar com sobriedade. Não olhe para a sua vida e fale assim: eu já alcancei sucesso nisso, naquilo, já estou casado há muitos anos, já tenho uma família, tenho netos, bisnetos, tratamento, tenho um dinheiro guardado no banco, já tenho uma casa, eu tenho uma igreja, eu tenho um esposo, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma profissão, eu estou crescendo na minha profissão. Cuidado. Esses são projetos pessoais, mas não é o principal projeto pessoal de sua vida. Ele tem que estar dentro da visão correta do que Deus quer para você. Afinal, nós somos filhos de quem? É de Deus. Nós somos filhos dos nossos pais. Somos filhos dos nossos pais, mas nós somos mais filhos de Deus dos nossos pais. É a Ele que nós devemos toda a nossa atenção, toda a nossa glória e serviço. As mesmas pessoas que nos bajulam hoje, que às vezes possam colocar em nós esse valor, esse sucesso, nos chamando de admiráveis, o que for, podem ser as mesmas pessoas que vão nos abandonar mais tarde. Então lembre-se que a soberba, o orgulho, destrói vidas e projetos especiais. Provérbios 16, 18 diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Quando você se sentir orgulhoso daquilo que tem ou daquilo que você tem, inclusive uma das coisas que eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho orgulho dos meus netos. Cuidado. Isso pode ser o início da sua queda. Se orgulhar no sentido de ter um valor agregado naquela pessoa, naquilo que você obteve, tudo bem. O problema é se você se achar: eu sou Paulo, eu consegui, olha a família que eu tenho, olha os netos que eu tenho, não é só cuidar com isso. Olha o emprego que eu tenho, olha o que eu tenho. Cuidado, hein? Se olhar no espelho, se achar bonito, mas isso é bonito. Como diz os Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Eu queria encerrar esse momento de reflexão dizendo que a Bíblia não condena e nem orienta a realizar celebrações do domingo como nós estamos fazendo essa noite. Certamente esse momento foi muito importante no ministério de Jesus. Não é pecado trazermos à memória este e outros tantos feitos de Jesus. Claro que devemos também estar atentos. O excesso de simbolismo vai realmente desviar a nossa atenção de Jesus e pode nos levar até a idolatria e superstições. Jesus veio justamente para nos libertar da religiosidade.
E quando a gente fala isso, a gente só olha para outras religiões. Mas eu estou dizendo, é nossa religiosidade aqui, para nós. Logo depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, tanto que Jesus foi até imediatamente, quase imediatamente, foi a Betânia, mas logo em seguida, ele foi ao templo. Sabe o que ele foi fazer no templo? Ele foi combater os pecadores e os comerciantes da fé naquele local. Cuidado com você não se tornar um comerciante, um mercador da fé. Comprar, tentar comprar Deus, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou à igreja todos os domingos, vou dar as minhas contribuições, dízimos, ofertas, eu vou ter isso de Deus. Não faça isso. Não seja um mercador, comerciante. Não faça troca. Celebre sim a salvação, a maior vitória de Cristo. Assim como Jesus entrou em Jerusalém de domingos e ramos, um dia ele voltará. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. E todos o reconhecerão, conforme podemos ver em Romanos 14:11. Romanos 14:11 diz assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Amém? Você, desde já, desde esse momento que se tornou um filho de Deus, você deve se ajoelhar e reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida. Para que outras pessoas possam também fazer isso. Para que todos, em um momento especial, possam fazer isso. Esse será um grande dia, né? Esse será um grande dia para o povo de Deus. O grande projeto de Deus para cada um que crê e aceitou Jesus como Salvador e Senhor é a volta de Cristo. Jesus é o nosso grande exemplo, um filho de Deus, quando ele realizou sua missão, cumprindo o que Deus tinha para ele. Portanto, aqui encerra, a verdadeira sensação de realização pessoal acontece quando descobrimos e cumprimos o projeto de vida específico que Deus tem para cada um de nós. Você tem cumprido o projeto específico de vida que Deus tem para a sua vida? Eu deixo essa pergunta para você. Jesus é santo. Ele foi separado para uma obra, para uma missão. Ser santo é isso, separado. E nós temos que ser santos também, separados para uma obra que Deus tem para cada um de nós. Por isso nós podemos dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, Ele é digno de adoração. Por isso nós podemos dizer que queremos segui-lo, que queremos ouvi-lo. E para sempre nós vamos amar a Jesus.
obrigado, Deus, por esse tempo em que podemos reconhecer que Jesus teve uma entrada triunfal naquela cidade, mas ele teve uma entrada triunfal dentro de nós, que se tornou o nosso Rei, nosso Senhor, o Santo de Israel. Por isso, através dele, podemos viver as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque temos essa certeza que um dia, mesmo morrendo, mesmo um dia quando ele voltar, estaremos junto contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Esteja com cada pessoa que esteve aqui, que veio trazer o seu culto e ao mesmo tempo foi abençoado por ti. Ó Deus, também pedimos por favor aquelas pessoas que entraram através da nossa live, que possam ter sido abençoadas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por todos e tenha uma semana abençoada em Jesus. Até mais. Essa camisinha, tira isso aqui.